Filmes que estão completando 100 anos em 2024. Oi, eu sou a Luísa, esse é o Cinema e Café com Leite e esse é o primeiro vídeo de 2024 aqui no canal. A gente ficou um período de férias em dezembro e começo de janeiro, mas já estamos de volta. E para começar o ano a gente vai falar sobre 5 filmes que estão completando 100 anos nesse ano. A boa notícia é que esses filmes já estão em domínio público, então todos eles estão 100% disponíveis aqui no YouTube, então eu vou deixar o link na descrição de cada um deles. 1924. Aqui a gente está na era das vanguardas do cinema, então a gente está falando da montagem soviética, do expressionismo alemão, do surrealismo. Inclusive, o Manifesto Surrealista é exatamente de 1924. O cinema falado ainda não existe, mas isso não é um problema, porque não precisa de falas ou som diegético para fazer grandes filmes. É desse período algumas das maiores obras-primas do cinema que servem de referência até os dias de hoje. Então vamos para o primeiro filme dessa lista, que é A Última Gargalhada, do Murnau. Esse diretor super famoso que fez o Nosferatu de 1922, Fausto de 1926 e Aurora de 1927, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. O Aurora, ele fez já nos Estados Unidos, porque o Murnau é alemão e ele vai para os Estados Unidos, assim como muitos diretores europeus, principalmente em períodos de guerra. Então, em 1924, ainda na Alemanha, e esse é um dos seus últimos filmes na Alemanha, ele fez A Última Gargalhada, um filme do Kammerspiel. Me conta aqui embaixo se vocês já ouviram falar nesse termo, se vocês já conheciam. Tô pensando em fazer um vídeo sobre ele, então me fala aqui embaixo. O roteiro da Última Gargalhada é do Karl Mayer, que foi um dos escritores do Gabinete do Dr. Caligari. Então a gente está falando aqui do expressionismo alemão, é nesse período. No filme, um senhor idoso é porteiro de um hotel super chique em Berlim e ele é realocado pelo novo gerente lá do hotel para a função de atendente de banheiro. Eu nunca ouvi falar nessa profissão, não sei se é algo assim, só de hotel de gente muito rica mesmo, que eu nunca frequentei, ou se é uma profissão que não existe mais, mas enfim, ele muda lá da porta pro banheiro e isso acaba afetando demais a autoestima dele, porque afinal ele vivia lá na frente, na entrada, então ele falava com as pessoas, estava sempre vestido um uniforme e tal. Isso acaba afetando a forma como ele enxerga a si mesmo e também a forma como a família, os amigos enxergam ele também. É um filme sobre a decadência desse homem, e não decadência por conta da função que mudou, mas é mais psicológico mesmo, porque ele estava ali na frente, ele estava sempre sendo visto e de repente ele vai para um lugar mais vazio, sabe? Então é essa parte mais psicológica, que tem tudo a ver com o Kammerspiel, mas isso fica para outro vídeo. Buster Keaton dirigiu, roteirizou e atuou em Sherlock Jr., um dos seus primeiros filmes, que já tinha efeitos visuais em uma época que isso não era muito utilizado, então foi um sucesso. Tem vídeo aqui no canal sobre o Buster Keaton, onde eu falei sobre a vida e a carreira dele, vou deixar o card e o link na descrição. Sherlock Jr. tem 45 minutos e é um filme sobre um projecionista de cinema que estuda para ser detetive. Daí esse personagem é apaixonado por uma moça, mas ele acaba sendo acusado de roubar o relógio do pai dela. E quem faz essa acusação é um outro cara que também tá querendo casar com ela. Daí um dia na sala de projeção, o Buster, o personagem dele, acaba adormecendo e ele sonha que é o Sherlock Jr., um detetive incrível que vai investigar esse roubo. Cinema Olho, de Dziga Vertov. Nesse período, lá na União Soviética, estava rolando a série Kinopravda dos Kinoks, que era o grupo do Vertov, que era o Vertov, o irmão dele, Mikhail Kaufman, e a Elisaveta Svilova, maravilhosa, que era montadora. O Mikhail, ele era o cinegrafista e a Svilova era a montadora dos filmes. E o Vertov e a Svilova casaram em 1923. Então essa era uma série de cinejornais que, se não me engano, começou em 1922, mas ali no meio, em 24, eles fizeram um longa-metragem, o Cine Olho ou Cinema Olho. Esse é um documentário que se passa numa vila acompanhando jovens que distribuíam folhetos e colavam
usavam cartazes para divulgar produtos de cooperativas. Lembrando que esse é um período pós-Revolução Russa, então os ideais da época estavam super fortes e com muita energia, e isso passava para o cinema também. Esse filme é uma realização baseada ali na teoria cineolho ou kinoglass do Vertov, onde ele fala sobre o poder da câmera e sobre como ela é muito superior ao olho humano, porque ela consegue captar muito mais detalhes e muito mais informações, sabe? Lembrando que esse grupo tinha essa adoração pelas máquinas, eram super a favor, né, da Revolução Industrial, dos avanços, colado ali com os ideais do construtivismo russo, abraçar a modernidade, os avanços tecnológicos e usar isso a favor da arte e dos ideais também. Balé Mecânico, de Fernand Léger e Dudley Murphy, um super clássico dadaísta, e como o nome já diz, é como se fosse uma dança, mas com movimentos mecânicos, com formas geométricas. O tempo todo o filme está relacionando o corpo humano com as máquinas. A montagem do filme vai intercalando essas imagens e essas relações vão aparecendo. Mais uma vez aqui a gente vê essa questão das máquinas, né? Porque era realmente o que estava acontecendo no mundo, e como sempre o cinema e a arte refletem o que está acontecendo. O Fernand Léger foi um artista moderno, ele era um pintor cubista, e ele leva para o cinema essa vontade de explorar a forma, descobrir novos ângulos e pontos de vista. Isso aparece até nas cartelas iniciais do filme, onde as fontes são diferentes, as posições também. Lá pelo meio do filme ele brinca novamente com uma frase, fazendo meio que uma mecânica com as palavras e as letras. Então tem todo esse corpo com as formas da escrita, as formas das máquinas, as formas geométricas. É bem dadaísta mesmo. Por fim, O Ladrão de Bagdá, de Raoul Walsh, um filme com Douglas Fairbanks, o galã da época. Ele era super famoso nesse período, foi casado com a Mary Pickford, que também era outra atriz super famosa. Eles dois, inclusive, junto com o Chaplin e com o Griffith, formaram a United Artists, que foi a primeira produtora e estúdio independente do mundo. Então, assim, figuras super importantes dessa época, não apenas por essa criação dessa produtora, mas também pelas carreiras solo de cada um. O Fairbanks, ele atuou em muitos filmes, ele era, assim, o herói, o anti-herói, na verdade, acho que, assim, mais anti-herói do que herói. Ele fazia muitas cenas de ação e ele tinha um corpo ideal da época, então ele era um super ícone de masculinidade. O Ladrão de Bagdá é uma adaptação do famoso As Mil e Uma Noites, e no filme o Ahmed é apaixonado pela filha do califa de Bagdá, que é o chefe de estado ali, mas o pai dela só vai deixar a filha casar com o homem que levar o tesouro mais raro depois de 7 luas. Aquela coisa antiga de vender a mulher, sabe? Ah, me dá um tesouro, toma aqui minha filha. Já teve o Ladrão de Bagdá de 1940 e depois de 1978 também, mas esse foi o primeiro há 100 anos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e espero também que todos nós, todas e todos nós, tenhamos um ótimo 2024. E vai ter muito vídeo aqui no canal, a gente está preparando novas ideias, novos projetos, então não deixa de acompanhar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, e também o nosso site, onde a gente publica críticas de filmes, e-books gratuitos. Tem também a nossa newsletter, que é quinzenal, vou deixar o link dela direto aqui embaixo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.